Ilia Topuria construiu um cartel perfeito no UFC e alcançou o status de campeão em 2 divisões, algo reservado a poucos na história da organização. Mas, para um dos seus maiores rivais, esse caminho não foi tão impressionante assim. Atual campeão dos leves, Topuria conquistou o cinturão dos penas, ao nocautear Alexander Volkanovski no UFC 298. Em fevereiro de 2024, pouco depois, abriu mão do título até 66 kg para perseguir a glória também nos 70 kg, onde já soma um cartel de 8-0 dentro do UFC. Para muitos, trata-se de uma ascensão meteórica e impressionante. Para Paddy Pimblett, porém, essa trajetória foi uma das mais fáceis já vistas rumo a um cinturão. O inglês, atualmente número 7 no ranking dos leves, vem de vitória por nocaute técnico sobre Michael Chandler no UFC 314 e tem feito campanha para ser o próximo desafiante de Topuria. E, como de costume, não poupou palavras ao criticar o rival. Segundo Pimblett, acho que o Ilia teve o caminho mais fácil até o cinturão. Ele precisou vencer o Josh Emmett para ter uma disputa de título. Quem ele venceu? Ryan Hall, Josh Emmett, Bryce Mitchell. Esse foi um dos caminhos mais fáceis que já havia até uma chance pelo cinturão. O Michael Chandler venceria todos os caras que ele enfrentou antes do Volkanovski. E ele só venceu o Volkanovski porque o Volk tinha sido nocauteado 12 semanas antes. A fala de Pimblett faz referência direta ao histórico de Volkanovski, que foi nocauteado por Islam Makhachev no UFC 294. Em outubro de 2023, apenas 4 meses antes de encarar Topuria. Para Owen, as circunstâncias favoreceram o espanhol. Ele reforçou: tudo aconteceu na hora certa para o Topuria, menos quando ele lutar comigo. Se eu não tivesse que passar por esses intervalos, esses tempos fora, e tivesse o caminho fácil que ele teve, eu já seria campeão agora. O discurso de Pimblett reacende a rivalidade com Topuria e coloca em debate a comparação entre os currículos dos dois. O espanhol conquistou 6 vitórias seguidas no UFC antes de ter sua chance contra Volkanovski, incluindo uma performance dominante em 5 rounds contra Josh Emmett, então número 5 do ranking. Já Pimblett soma 7 vitórias consecutivas no peso leve, mas ainda não enfrentou nenhum adversário dentro do top 5. Seus triunfos mais recentes foram sobre Michael Chandler, King Green, Tony Ferguson, Jared Gordon, Jordan Levitt, Rodrigo Vargas e Luigi Ventura. No entanto, seus 3 últimos oponentes acumulam juntos uma sequência de 13 derrotas consecutivas, e seus 2 primeiros rivais sequer permanecem contratados pelo UFC. Na prática, comparando currículos, é seguro dizer que Topuria enfrentou uma concorrência mais dura e construiu um caminho mais consistente até o título do que Pimblett. Ainda assim, o inglês segue alimentando a narrativa de que sua hora chegou e que, contra ele, o espanhol finalmente terá o teste mais difícil de sua carreira. Reinier de Ridder atravessa um momento de frustração, ao mesmo tempo, de oportunidade dentro do UFC. O holandês, que vinha se preparando intensamente para enfrentar Anthony Fluffy Hernandes, em um combate que poderia definir diretamente o próximo desafiante ao cinturão dos médios, viu seus planos mudarem completamente após a lesão do americano. O duelo estava agendado para o dia 18 de outubro, em Vancouver, e prometia ser um dos pontos altos do card, justamente por colocar frente a frente 2 lutadores em franca ascensão na categoria. Em entrevista ao MMA Junkie, o Dutch Knight não escondeu a decepção com a saída de Hernandes. Não, foi uma grande decepção. E uma pena. Ele realmente tem um conjunto de habilidades muito bom, o Fluffy, e vinha com muito hype. Então foi muito triste ele ter saído da luta. Segundo de Ridder, o confronto tinha todos os elementos para ser decisivo em sua trajetória rumo ao topo, já que Hernandes vinha embalado, com vitórias convincentes e uma boa posição no ranking. A vitória contra ele poderia representar o atalho ideal para uma futura disputa de cinturão contra Khamzat Chimaev, atual campeão da divisão. No entanto, com a saída de Fluffy, a organização agiu rápido para manter de Ridder em atividade. O substituto anunciado foi Brandon Allen, atual número 11 do ranking dos médios. Apesar de ser um lutador talentoso e em evolução, Allen não possui o mesmo peso competitivo que Hernandes traria à luta, e essa diferença foi sentida de imediato pelo holandês. Para de Ridder, trata-se de um passo atrás em sua escalada na organização, já que uma vitória sobre Allen
por mais sólida que seja, não terá o mesmo impacto na corrida pelo title shot. Durante a entrevista, Reader revelou que outro nome chegou a ser cogitado como possível adversário: o brasileiro Paulo Costa. Contudo, o ex-desafiante ao cinturão, conhecido por suas negociações complicadas com o UFC, acabou impondo condições que inviabilizaram o duelo. Ele queria que fosse em peso combinado, e apenas 3 rounds. Para ser honesto, para mim estaria tudo bem, mas, sabe, não sei. A declaração expôs a frustração do holandês diante da postura de Costa, que, segundo ele, perdeu a chance de se reposicionar na divisão ao recusar um combate que poderia recolocá-lo entre os principais nomes da categoria. Reader foi direto em sua crítica: "Não sei, não tenho certeza do que aconteceu, mas acho que, quando você recebe uma oportunidade dessas, de lutar no evento principal, subir no ranking de novo, você deveria apenas calar a boca e dizer sim, não impor suas condições. Peso combinado. Só 3 rounds. UFC. Aceite a luta." Com Alan confirmado como adversário, o objetivo de Reader agora é transformar a decepção em motivação. O holandês busca ampliar seu cartel para 5-0 dentro do UFC, um feito impressionante para quem estreou na organização em novembro do ano passado. Ele sabe que, embora a luta não tenha o mesmo peso midiático e esportivo que teria contra Hernandes, ainda é sua chance de permanecer em evidência e pressionar a organização por uma disputa de cinturão. Ao mesmo tempo, a mudança no card também abriu espaço para outros nomes se movimentarem na divisão. Um deles é Nassourdine Imavov, que recentemente venceu o Caio Borralho em Paris e se colocou como um dos principais candidatos a disputar o título. Muitos analistas já enxergam Imavov como o favorito ao próximo title shot, especialmente se Reader não conseguir vencer de forma contundente. Mesmo assim, o holandês não parece disposto a aceitar essa possibilidade. Com a confiança que sempre marcou sua carreira, Reader foi categórico ao afirmar que não há dúvidas de quem deve enfrentar Khamzat Chimaev em caso de vitória sobre Alan. "Não, UFC, eu sou o próximo." O discurso de Reader reflete não apenas a frustração por ter perdido uma luta que poderia mudar sua vida, mas também a mentalidade de um lutador que não pretende aceitar menos do que acredita merecer. Para ele, a luta em Vancouver pode até não ser contra o adversário que gostaria, mas será a chance de provar que está pronto para encarar qualquer um e, principalmente, para se consolidar como o próximo desafiante ao cinturão dos médios. Conor McGregor é sem dúvida um dos maiores nomes que já passaram pelo UFC, mas sua ausência prolongada e suas inúmeras promessas de retorno, que nunca se concretizaram, levantaram dúvidas até mesmo entre seus fãs mais fiéis. Desde a grave lesão sofrida contra Dustin Poirier no UFC 264, em julho de 2021, o irlandês não voltou a competir, mas continuou ativo fora do octógono, seja em aparições públicas, negócios paralelos ou provocações nas redes sociais. Porém, segundo Daniel Cormier, ex-campeão duplo e atual comentarista, a possível volta de McGregor agora carrega um peso diferente em comparação às inúmeras vezes em que ele anunciou, mas não cumpriu, o retorno. Em participação no programa Good Guy, Bad Guy, da ESPN, Cormier destacou que o cenário atual pode realmente marcar a concretização do retorno de McGregor. O evento-chave seria uma luta histórica na Casa Branca em 2026, algo sem precedentes, e que parece ser o combustível que faltava para o irlandês finalmente se comprometer. Ele nos disse várias vezes que estaria lá e nunca apareceu. Eu acredito que desta vez existe uma possibilidade maior por causa de todo o tempo que passou. E acredito que a Casa Branca vai ser algo grande demais para ele ignorar. Cormier ressaltou, no entanto, que o fator principal pode não estar apenas na grandiosidade do evento, mas em algo ainda mais profundo. Segundo ele, McGregor sente que seu brilho, aquele mesmo que o transformou em um fenômeno global, está começando a se apagar. Mas eu acho que o maior fator do porquê Conor McGregor pode lutar é porque ninguém acredita nele mais e um pouco daquele brilho está começando a desaparecer. Não importa quanto dinheiro você tem, Achael. Quando você é um cara que alcança o nível de estrelato que ele atingiu. Quando você é alguém que ama a atenção e a adulação, e isso começa a desaparecer, então você volta e faz o que já fez antes. Eu acho que ele tá voltando, mas não é porque ele quer competir. Eu acho que ele entende agora que as pessoas simplesmente não estão mais comprando um negócio chamado Conor McGregor.
O raciocínio de Cormier toca em um ponto delicado. McGregor sempre foi movido não apenas pelo desejo de competir, mas pela necessidade de ser o centro das atenções, desde suas coletivas de imprensa memoráveis até as provocações afiadas que viralizavam em questão de minutos. Ele se alimentava da energia do público e da mídia. Agora, com anos afastado do octógono e novas estrelas emergindo no esporte, como Islam Makhachev e Ilia Topuria, o ex-campeão pode sentir que sua relevância não é mais a mesma. Outro ponto levantado por Cormier foi em relação ao adversário. McGregor já deixou claro que Michael Chandler será o homem a enfrentá-lo nesse aguardado retorno em 2026. Embora esse duelo seja atrativo por si só, especialmente pela intensidade e pelo estilo agressivo dos dois, para McGregor, segundo Cormier, o nome em si importa pouco. The Notorious não estaria buscando necessariamente o melhor casamento de estilos ou a vitória mais significativa de sua carreira. Para Cormier, o foco do irlandês é simplesmente voltar a ser notícia, voltar ao centro das atenções, independentemente de quem esteja do outro lado do cage. Na visão de DC, o retorno de McGregor não é apenas sobre artes marciais, mas sobre manter viva a aura de um astro global. Para um lutador que fez fortuna dentro e fora do octógono, a motivação esportiva pura pode já não ser o motor principal. Em vez disso, trata-se de resgatar um status que pouco a pouco parece estar escapando. O grande palco da Casa Branca seria, portanto, o cenário perfeito para esse renascimento simbólico, transformando o retorno em um espetáculo que vai além da luta em si. Se de fato McGregor cumprir a promessa e subir novamente no octógono em 2026. A expectativa é que milhões de olhares ao redor do mundo estejam voltados para esse momento, não apenas pela luta em si, mas pela resposta à grande pergunta: Conor McGregor ainda é o mesmo fenômeno que parava o mundo quando lutava? Ou será apenas a sombra de um ícone que marcou uma era? Dominic Reyes está de volta aos holofotes, e com objetivos ambiciosos em mente. O ex-desafiante ao cinturão meio pesado do UFC retorna ao octógono neste fim de semana, em Perth, onde Carlos Ulberg no evento principal da noite na Araci Arena. Em jogo está não apenas a manutenção de sua sequência positiva, mas também a chance de voltar a figurar entre os principais nomes da categoria dos 93 kg. Reyes viveu um dos períodos mais difíceis de sua carreira depois de um início praticamente perfeito. Ele chegou invicto ao duelo contra Jon Jones no UFC 247, em fevereiro de 2020. E até hoje muitos fãs e especialistas acreditam que ele fez o suficiente para destronar o então campeão. A derrota apertada por decisão unânime foi o início de uma sequência dolorosa, que incluiu nocautes duros para Jan Blachowicz, Jiri Prochazka e até mesmo Ryan Spann. Parecia que The Devastator estava em queda livre, mas, com perseverança, ele conseguiu dar a volta por cima e atualmente ostenta uma sequência de 3 vitórias consecutivas. Agora, em plena recuperação, Reyes não esconde que sonha alto. Ele revelou que lutar na Casa Branca em 2026 seria a realização de um grande sonho, especialmente se for em disputa de cinturão. Mas, curiosamente, não é Jon Jones o nome que mais povoa seus pensamentos quando se trata de revanche. Para Reyes, o cenário perfeito seria enfrentar novamente Jiri Prochazka, ex-campeão meio pesado que o derrotou em 2021. Em entrevista recente, Reyes explicou por que esse duelo ainda significa tanto para ele. Esse é o meu melhor cenário possível em termos de narrativa para a luta. A revanche com o Jiri é a luta dos meus sonhos. O primeiro encontro entre os dois aconteceu no UFC Apex, em maio de 2021, e terminou de forma brutal, com Reyes sendo nocauteado por Prochazka em uma das performances mais marcantes do tcheco dentro do UFC. Ainda assim, o americano afirma que não guarda rancor algum. Eu acredito que sim. A luta com o Jiri ainda é a que mais quero. Eu não quero muito enfrentar o Alex Pereira porque ele é meu amigo. Luto com ele se for necessário, mas não é o que eu quero. Magomed Ankalaev, eu enfrento. Tanto faz. O mesmo com o Khalil Rountree. É indiferente, porque não tenho nenhuma história com eles, ou aquela motivação de querer recuperar algo. A luta com o Jiri foi incrível enquanto durou, e acho que se fizermos de novo, será outra luta fantástica. Eu não tenho nada além de respeito por ele. Nós já até festejamos juntos, eu e o Jiri, acredite ou não, para que esse sonho se torne realidade. Reyes sabe que precisa vencer Ulberg neste fim de semana, e torcer para que o destino jogue
a seu favor. O UFC 320, que acontece no próximo mês em Las Vegas, promete mexer profundamente no tabuleiro da divisão. Nessa edição, Jiri Prochazka enfrenta Khalil Rountree Jr., e o vencedor deve se aproximar de mais uma chance pelo cinturão. A matemática é clara: se Prochazka recuperar o título ou ficar muito perto dele, a narrativa da revanche contra Reis ganha força. Porém, há outros fatores em jogo. Caso Magomed Ankalaev derrote Alex Pereira em sua revanche, o russo também entra na disputa direta pela próxima vaga de desafiante, já que ainda não enfrentou nenhum dos dois envolvidos no confronto entre Jiri e Rountree. Mesmo com tantas peças se movimentando ao mesmo tempo, Dominic Reis mantém o foco em sua meta pessoal. A luta contra Uberg pode ser o trampolim que ele precisa para se recolocar de vez entre os protagonistas do peso meio pesado. Ainda assim, ele reconhece que muito dependerá dos resultados que acontecerão até o dia 4 de outubro, data que promete redefinir o rumo da categoria, independentemente do que o futuro reserva. Reis deixou claro: sua motivação vai além da busca por vitórias comuns. O objetivo é reescrever sua história no UFC, conquistar o cinturão que escapou por pouco em 2021, quem sabe, viver o momento máximo de sua